Quando eu falo em realização pessoal, é você conquistar na sua vida grande parte das coisas que você sempre almejou. Talvez, provavelmente, hoje, você não esteja se sentindo realizado, realizada. Mas, na verdade, você precisa entender que tudo inicia com um objetivo. O que você quer alcançar, para que você possa entender que você está, de fato, se sentindo realizada. Um detalhe que eu tenho aprendido nesses últimos dias, então, o quanto eu tenho buscado de realização não tem que estar ligado no outro, mas em mim mesma. O que eu estou buscando em mim, que eu vou somar para você, e, consequentemente, nós vamos alinhar as nossas expectativas. Quando falamos do tempo, o meu tempo soma a quantidade do seu, mas é o como eu faço esse tempo trabalhar para mim. E muitas vezes nós queremos trabalhar para as pessoas e não para nós. Esse senso de realização é quando nós nos sentimos encontrando com aquilo que a gente quer alcançar. E, consequentemente, nós vamos o quê? Focar naquilo que nos faz bem. E quando a gente fala sobre isso, nós temos que compreender, afinal de contas, o tempo que eu tenho hoje está conversando, conectando, está tendo congruência com os meus desejos pessoais e profissionais? E aqui nós temos um exemplo, onde a Flávia coloca: quando a pessoa se divide em duas habilidades e não consegue colocar um foco só em um sem sofrer. O que é isso, gente? É você entender qual é, de fato, aquilo que faz seu coração focar. Quando eu foco, expande. Mas quando eu entendo a necessidade de me realizar, eu preciso entender. Está gerando sofrimento, peso, enfado, cansaço? Se estiver, você precisa redefinir a rota da sua vida. Entende? Porque se você se dividir no que os outros querem, os outros desejam, você está tirando você. E aí, quando eu tiro eu mesma de algo, eu deixo de propagar o que é melhor para mim. Consegue entender? Faz sentido para você? De nada adianta, nós, principalmente mulheres, nós temos uma necessidade de buscar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que se eu não foco, eu não consigo realmente ter um resultado. E esse resultado, muitas pessoas buscam em tomar proveito do outro. Só que a realização, seja ela pessoal ou profissional, ela tem que estar ligada ao seu propósito. E esse propósito vai fazer com que hoje você busque o seu objetivo no futuro. Porque tudo que você semear agora vai fazer um sentido, sim, no futuro. Mas esse peso, essa dor, esse sofrimento, não pode fazer você paralisar. E aí essa realização, seja ela pessoal ou profissional, é algo que muitas pessoas buscam quando começam a sua vida aí adulta e muitas vezes não conseguem saber como se estruturar. E aí nós temos que o quê? Entender aonde nós estamos. O que eu tenho buscado diante disso para ter esse senso de realização? A gestão do meu tempo tem que estar ligada
interligada nas minhas atividades do dia. Eu preciso me sentir produtivo no que diz respeito do alcance daquele objetivo que seja diário. E aí, quando nós olhamos no nosso dia a dia, nós temos que ter a plena satisfação de saber que estamos realizando tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, sem deixar que a urgência dos outros se coloque na frente das nossas metas. E é o que muitas vezes a gente faz. A gente faz um planejamento, e aí vem o quê, gente? As questões sazonais. E é você que decide. Será que realmente eu quero alcançar isso? Não, eu vou abrir minha agenda para atender alguém. Essa pessoa ela é relevante? Ela está de acordo com o que você necessita? Aí, claro que é necessário você ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade para ajustar o que você planejou, mas sem abrir mão do que efetivamente você quer que seja importante. E para mim é muito importante ter você aqui. E essa relevância, como mesmo eu quis colocar aqui logo de início, essa relevância tem que estar ligada à sua jornada. E aí, eu gosto sempre de mencionar, como se diz na filosofia, né? A vida é pedagógica. Então, as interferências do dia a dia sempre virão para testar o seu nível de foco e no seu nível de resiliência. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para você? Muitas vezes você se planejou para alcançar um objetivo. Tem um dia ali agendado e as interferências fez com que você saísse do propósito. E esse propósito, você vai lembrar no final do dia, nossa, eu poderia ter feito, eu deveria ter priorizado. E aí é a importância que você não deu. Porque eu vou te ser sincera. Eu só foco naquilo que me beneficia. Consegue entender? O meu foco está ligado naquilo que é benéfico para mim. O que as minhas vontades querem ser, de fato, interligadas. Então, diante disso, nós vamos o quê? Nos desafiar diariamente. Afinal, né, nós temos aqui tanto mulheres quanto homens, e muitas vezes nós, mulheres, queremos abraçar tantas responsabilidades em todos os níveis diferentes e deixamos de priorizar o que é mais importante, nós mesmos. E aí, o nosso papel profissional, como mãe, como esposa, como cidadã, como filha, amiga, nós vamos o quê? Expurgando. Então, o que eu gosto quando eu olho para a figura do homem? O poder do foco, que nós mulheres podemos ter, mas nós precisamos priorizar. E nós temos também o público masculino que não prioriza, que vive a deriva, que vai fazendo, e o foco não canaliza. E aí, para isso, é necessário organizar as estratégias para você conseguir cumprir as metas pessoais e profissionais, que no qual é fazer com que a sua gestão do tempo trabalhe para você. Lúcia, mas como fazer o tempo trabalhar para mim? É trabalhar as prioridades. Faz sentido para você? O que você tem priorizado? O que você tem buscado todos os dias? Ou você simplesmente levanta, se organiza, vai fazer seu trabalho, seu serviço, sua prestação de serviço, interligada a quê? A que você está interligando a isso? Ao seu objetivo? Aos clientes que você vai atender? Ou somente para bater o seu ponto e está tudo certo e vamos seguir? O quão importante é você buscar definições ligadas ao seu objetivo. E aí eu quero abordar algo com você aqui.
uma matriz que é muito famosa, mas que, na verdade, eu trabalho com ela para priorizar as minhas tarefas. Quando eu falo de priorizar, é a matriz Eisenhower. É chique o nome, né? Mas eu vou estratificar ela aqui. Essa matriz faz com que você tenha um entendimento que existem várias técnicas para você se beneficiar e organizar o que é importante na sua vida no dia a dia, o que aparece de repente, que são as questões sazonais, e o que de fato são urgentes, que se você não fizer hoje, amanhã pode ser tarde demais. O que é importante raramente é urgente. Aí a gente para pensar. Peraí, se é importante para mim, é raro ser urgente, e o que é urgente é raramente importante, nós precisamos identificar. Você já ouviu a expressão que você atua como bombeiro, apagando fogo? É porque você deixou de ter o quê? Prioridades. E como são divididas essas prioridades ou essas tarefas que você quer realizar? É o nível de importância que você dá, de fato, para aquela urgência que, teoricamente, você deixou para depois. Só que lembre-se, existem questões que você não manda, né? Que acontece. E aí é onde você precisa estar o quê? Preparado para alcançar. E aí eu vou falar para vocês como administrar isso. Como fazer com que essa matriz, Eisenhower, é chique, mas você precisa entender, vai te alinhar aos objetivos das tarefas que você tem buscado fazer e não tem priorizado. Mas, antes de tudo, eu preciso agradecer algumas pessoas que entraram aqui. Coloca um joinha se está fazendo sentido para você. Aperta esse coraçãozinho aqui, o máximo que você puder, porque você vai estar apoiando Rússi Furtado. Cada quadrante, vamos lá, cada quadrante dessa matriz, você precisa, ela é feita de 4 quadrantes. Então, eu preciso, nesse momento, olhar para o urgente, ó, importante e urgente. Ou seja, importante e urgente, faça imediatamente, nada para deixar para depois. Vou dar um exemplo. Eu preciso falar com um cliente. Não é depois que você vai ligar. Verifica o horário e entre em contato imediatamente, porque é importante e é urgente, certo? Importante, mas não é urgente. Boa parte das nossas tarefas que devem ser desenvolvidas no médio ou longo prazo, projeto que precisa tirar do papel, que você anotou, que você falou, eu vou começar a agir, mas você não agiu ainda. Você precisa definir quando você vai começar, certo? O terceiro, urgente, mas não é importante. Urgente, por quê? Vou dar o exemplo da ligação. E-mail, reuniões, respostas ali do WhatsApp. É importante. Talvez. É urgente, você tem que saber visualizar e ver o nível de prioridades. Se o seu trabalho é responder seu cliente pelo WhatsApp, é importante. Se o seu trabalho é fazer reuniões online ou presencial, o WhatsApp não é tão importante. Mas você vai ligar isso e vai entender. O não urgente e não importante, como que a gente vai avaliar isso? São as tarefas que estão na sua lista do dia, mas podem esperar e podem ser, inclusive, eliminadas. O que é isso, Rus? Na verdade, você pode fazer no dia seguinte, que não terá problemas, mas é você que tem que avaliar.
Porque se ela não é urgente, se não é importante e pode fazer depois, talvez, provavelmente, você tenha aí várias atividades que não podem deixar para depois. Aí é onde eu gosto sempre de tirar um dia da semana para que eu possa me planejar. Gosto de fazer isso no domingo, no final da tarde, antes de ir para o culto. Eu anoto tudo que eu tenho que realizar durante a semana e aí eu vou em âmbito de prioridades, certo? Quando eu faço isso, eu começo a identificar o primeiro quadrante. É importante e urgente? Importante, não urgente? É urgente, mas não é importante? Não é urgente e nem é importante, mas está na minha lista. Aí eu consigo o quê? Identificar essas prioridades, certo? De importância na sua vida, que você vai decidir a partir de hoje se priorizar. Porque se você não priorizar, de nada adianta a Rússia explicar, detalhar e você não fluir. Combinado? E com isso, nós vamos o quê? Numa linha geral, é importante você saber quando que você deve decidir. Eu decido quando vou fazer. Então, quando eu tenho os 4 quadrantes, eu preciso entender o que é importante, mas não é urgente. Eu decido quando você vai fazer. Ou seja, quando eu consigo realizar. Aí tem, é importante e urgente. Eu faço imediatamente. Combinado? Ou seja, eu não posso deixar para depois. É entrar na live 19h47. Eu não posso deixar para depois. Eu tenho que estar ao vivo nesse horário. Eu me programei. É urgente, eu tenho um roteiro. Eu tenho algo para transbordar para os meus maravilhosos. Então, esse eu não negocio. É um horário para vocês, beleza? Então, eu faço imediatamente. Urgente, mas não importante. Detalhe, vamos supor agora, tenha o jantar para os meus filhos. Eu posso delegar. Então, meu esposo tem me ajudado. Eu falo, amor, você pode fazer? Eu organizo a cozinha e ele faz a janta para as crianças. Eu delego para uma outra pessoa, porque é urgente, não é importante, eu não preciso executar, mas eu negocio. Consegue entender? Se você tem um produto, ele é importante chegar até o seu cliente. Você pode enviar por alguém, por um delivery, né? Aí não precisa você ir. Então, você pode delegar. E se eu posso delegar, automaticamente eu não deixo que essa urgência eu deixe de fazer. Não é importante, não é urgente. Vou dar um exemplo. Alguém entrou em contato comigo aqui na hora da live. Não é importante, não é urgente, porque o que é importante eu estou aqui no ao vivo. O que eu faço? Eu desconecto essa ligação. Quando eu não sei, eu não tenho consciência disso, eu paro o que eu estou fazendo e vou executar. Aí aonde eu estou colocando para você. Você deixa de ir em busca do seu objetivo. Aí você vai atender o outro. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui para mim. Aperta esse coraçãozinho aí para eu entender que você está compreendendo o que eu estou falando para você. Dicas poderosas. Vamos lá, participa comigo. Então, nessa matriz que eu estou trazendo para você, você pode, inclusive, estar passando, né? Está avaliando, pensando, que é interessante, mas é muito difícil colocar isso em prática. E aí, você que se desenvolve em vários papéis, por conta de ser mãe, dona de casa, por você ser filha, ter uma liderança na igreja, ou participar de algum grupo de oração, é aonde eu falo. Tudo você pode. Porém, o que me convém nesse momento? Está ligado ao que eu desejo? De fato, ao meu propósito de vida?
Enquanto eu não entendi que tudo que eu fizer tem que estar ligado ao meu propósito, Ruth Furtado não caminhava. Ah, não, porque eu tenho que ajudar fulano. Não, eu tenho que fechar essa consultoria por esse valor, porque é bom para o empresário, mas é bom para mim? E o meu tempo? Qual é o valor do meu tempo? Qual que é o valor de investimento da minha hora? O quanto eu investi até aqui para que outras pessoas olhem para mim e coloquem o valor? A partir do momento que eu entendi que eu tenho um valor, aí não é negociado. Porque esse é o ponto. Enquanto você continuar pensando que você não sabe se dispor a colocar em prática gradativamente a gestão do seu tempo, você continuará tendo a sensação de baixa realização, se sentindo desorganizada, sem foco, sem propósito, porque todo mundo manda na sua vida. Ah, porque eu não vou me arrumar, não vou cuidar do meu cabelo, da minha unha, uma maquiagem, porque eu estou no tempo de alguém. Porque a pessoa só pode me atender esse horário. Vou falar uma coisa para você. Vem cá. As pessoas precisam entender o verdadeiro valor. Qual é o seu valor? O que você representa para essas pessoas? Porque, infelizmente, enquanto você não valorizar a sua hora em realizar aquilo que você deseja, as pessoas estarão sempre fazendo você de marionete. Tem que ser do jeito de fulano, de ciclano. Para com isso. Você tem que priorizar para você começar a ter esse significado e um senso de realização. Porque o tempo de 24 horas é igual para todos nós. Só que se eu não me priorizar, as outras coisas vão impactar. De nada adianta você estudar, investir e não ter tempo para praticar. É o que eu tenho feito aqui no Papo Maravigold. Eu tenho trazido ferramentas para você para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Eu sei que hoje é o seu momento de aprender. É o seu momento de entender que sim, quando eu valorizo o meu tempo, eu automaticamente valorizo o tempo das pessoas que estão ao meu redor. E que mesmo você, minha Maravigold, mulher que tem N coisas para fazer, você vai priorizar um tempo para você se desenvolver, porque a hora é agora. Não deixa para depois. Amanhã eu assisto, amanhã eu me desenvolvo. Se eu esperasse o meu amanhã, talvez, provavelmente, eu não estaria aqui falando com você. Eu não teria me planejado para estar aqui com você. Eu não tinha prioridade, eu não tinha colocado como importante e urgente em fazer essas lives. Consegue entender? E aí eu preciso trazer para você exemplos que muitas vezes, gente, muitas vezes, que nós precisamos exemplificar de maneira que o que eu preciso me organizar. Por que muitas de nós nos colocamos como desorganizadas? Por que muitas de nós falamos que nós somos... eu procrastino, a palavra tão chique, né? Procrastinar nada mais é do que deixar para depois. Depois eu faço. Depois eu priorizo. E o tempo vai passando, e eu vou deixando de me priorizar. E esse tipo de problema está ligado a você se desenvolver, porque o desenvolvimento pessoal está ligado ao equilíbrio das minhas emoções. Porque para que eu possa lidar com as minhas emoções, eu preciso gerir o meu tempo, eu preciso de uma forma assertiva e entender que tudo colabora. E tudo que eu tenho hoje
muitas vezes está colaborando para o outro, entende? E não para mim. E eu preciso entender o que precisa ser resolvido hoje. E quando eu falo no hoje, é agora. E é aí onde eu vou entender. Quando eu mencionei dos 4 quadrantes, é que, por exemplo, tudo que é urgente está ligado dentro da empresa, o serviço que você faz. Reuniões, problemas pontuais, que você não pode adiar. Projetos com data marcada, se você tem algum objetivo, eu tive que marcar, estarei a todos os dias, hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estarei aqui, 19h47, falando com você, eu me planejei com temas poderosos. Por quê? Porque eu estou fazendo a gestão do meu tempo para impactar vidas que muitas vezes está paralisada. Você não quer sair nem da sua casa, você não quer cuidar de você, porque você acha que você não é importante. Você tem que ser o ser mais importante e urgente. E aí você vai priorizar os cuidados com você, o se desenvolver. E muitos de vocês que estão me ouvindo pode até olhar e falar, nossa, mas quem é ela para falar? Alguém que deixou de procrastinar, deixou de deixar para amanhã para transbordar o que está aqui dentro. Porque muito do que a gente tem hoje é muita gente dizendo que sabe muito e não tem nada para oferecer. Conteúdo raso. E aqui você encontra conteúdo profundo. Sim, quando eu avalio o que de verdade não é urgente, eu preciso o quê? Me prevenir. Quais são as possibilidades? Por exemplo, para que eu esteja aqui, não é chegar simplesmente 19h47 e entrar ao vivo. Eu preciso me planejar. Eu preciso de um cenário pronto. Se eu vou visitar um cliente, se eu vou falar com um cliente, eu preciso de um roteiro. Não é aleatoriamente. E aí, muito do que eu vejo hoje, para você que é empresária, para você que é empresário, que quer buscar algo a mais, para e pensa o que você quer alcançar com o modelo mental que você tem hoje e que você precisa expandir esse modelo mental. O que você precisa fazer com que os seus funcionários trabalhem para você, ou se você é um funcionário, para que as pessoas possam te reconhecer quem é você. Porque se até hoje você não foi reconhecida, é porque verdadeiramente você não se movimentou. Movimente-se. Faça com que o outro olhe para você e entenda o quanto você está somando. E aí você vai avaliando quais são as interrupções, quais são esses telefonemas sem foco que você tem gastado 30, 20, 1 hora falando de coisas que não estão ligadas ao seu propósito. O quanto você deixa de ter tempo para realizar aquilo que você deseja. Então, se eu definir que eu vou abranger o meu nível de network, aonde que eu tenho que estar para me relacionar? Quem são as pessoas que eu preciso me conectar? Diante do que eu preciso hoje, se eu não estou bem emocionalmente, com quem eu vou me conectar para somar com os detalhes do que eu preciso? E aí o meu tempo trabalha para mim. Eu uso muito a agenda do Google. Lá eu tenho o que eu faço de importante e urgente e o que é sazonal, o que às vezes eu preciso trabalhar. Porque, na verdade, muito do que a gente tem hoje são pessoas que fazem as coisas que vão, chegando, chegando. Mas quando eu detalho isso, eu vou entendendo o quão importante eu sou. Isso vai aprimorando a intenção de conectar
a gerir o seu tempo e buscar esse senso de realização. Esse tempo de realização está ligado ao seu propósito, ao seu objetivo, e com isso, nesse momento, você está conectando uma lista de tarefa que você venha se organizar e, consequentemente, aonde você quer determinar. E esse determinar não é a Rus que vai falar, é você. Olhou para sua lista de tarefa que você se planejou. Ah, eu não gosto de me planejar no domingo. No dia que você quiser, mas tem que ter planejamento. Se possível, um dia antes. Porque aí você cria roteiro, você cria conexões, você vai tendo insights, que são ideias para aprimorar o seu objetivo. E, consequentemente, você vai o quê? Atraindo aquilo que você deseja. Combinado? Diante disso, nessa definição, né, que eu coloquei aqui para vocês, das tarefas, que nada mais é do que eu tenho como importante e urgente, como que eu defino quais tarefas são importantes ou urgentes? Ela está ligada àquilo que você não pode deixar para depois. Certo? O que eu quero dizer para você aqui? Que quando eu priorizo, essas atividades importantes são aquelas relacionadas a objetivos e metas. Gosto sempre de dizer para os meus mentorados a importância de que, quando eu defino um objetivo, eu tenho que ter uma meta e uma data. Essa data é para que eu possa ter um relatório daquilo que eu estou, o quê? Transbordando. Entende? E aí eu consigo entender, será que eu estou alcançando esse objetivo ou não? Eu estou deixando para depois. E aí, o fato de uma tarefa ser urgente não quer dizer que você obrigatoriamente deve executá-la. Mas as atividades desse tipo não podem ser delegadas, ou seja, não é outra pessoa que vai fazer. Eu gosto sempre de colocar em questão um detalhe. Para você que tem equipe, identifica na sua equipe quais são as pessoas que têm uma habilidade maior de lidar com várias atividades ao mesmo tempo. E aí, eu gosto de falar de 3 tipos. O primeiro é o M1. Agora eu preciso que você anote. Nós temos 3 tipos de profissionais. Vamos ver aonde você está? Você vai colocar aqui para mim, hein? O M1 é o executor. É quando você fala, Rússi, eu quero que você recepcione os clientes, tanto presencial quanto no WhatsApp. Dê bom dia, boa tarde e diga, faça isso e isso. Se você não determinar, não descrever a atividade, esse M1 não faz. Eu falo que é o chão de fábrica. É aquele que organiza a loja, é aquele que atende bem seu cliente, mas se você orientar, certo? M2 é aquele que você pode até delegar, mas pode despreocupar, porque ele tem uma proatividade leve, mas ele consegue fazer mais que o M1. Ele começa a avaliar o todo. E aí ele vai identificar oportunidades, mas mesmo assim ainda não executa. Precisa de um acompanhamento. O M3 é aquele que pode ficar tranquilo. Fica tranquila. Se você deixar a loja na mão dessa pessoa, se você deixar essa pessoa para divulgar, que seja para cuidar do seu Instagram, que seja para divulgar o seu trabalho, não se preocupe. Esse M3, gente, olha só. Nós temos essa rota, por quê? Porque quando eu tenho uma mentalidade aberta, eu não preciso orientar aquela pessoa que está pronta. O profissional que está ligado, M1, M2 e M3. Vamos lá, vamos ressignificar aqui.
Eu estou pronta para assumir responsabilidade, eu foco em resultado, eu tenho as tarefas com a data, eu uso a 5W, 2H, questiono toda e qualquer atividade. Eu estou pronto. É o M1, aquele faca na caveira. O M2, ele é diferente. Ele é bom, ele faz, mas ainda precisa ser orientado. O M3 é o chão de fábrica, para não confundir. O M1 é o que está pronto, é aquele que faz acontecer, que tem que ser reconhecido. Mas eu preciso entender aonde eu estou, o que eu estou executando e se tem a ver. Quem é você? Você está pronto para aquilo que você propõe? Quando você fala que você é um profissional, que você venda um produto ou serviço, é inquestionado. Olha, ninguém te questiona. Na verdade, você é aquele que faz acontecer. Parabéns. Você sabe definir metas, objetivos, consegue alinhar essa matriz que eu coloquei do que é importante, do que é urgente e do que é sazonal. Só que se você deixa para depois, se você só reclama, só olha para o lado, aí, misericórdia. Tudo na nossa vida é importante, só que qual é o grau de prioridade? A palavra-chave aqui é prioridade. O que você prioriza? Hoje eu me priorizo como profissional. Eu quero desenvolver mais e mais pessoas através do meu conhecimento. Eu quero ser um exemplo para as pessoas, mais do que para as pessoas do lado de fora, mas para dentro do meu lar. Eu quero que meus filhos olhem para mim e vejam, minha mãe é forte, ela é guerreira, ela é focada, ela prioriza. Ela pode até sofrer por alguma coisa, mas ela dá a volta por cima e ela faz acontecer. E é por isso que eu estou aqui. Eu sei que tem dias que são difíceis, mas não é todos os dias. Então, se você souber que tudo que você faz é importante, mas tem que estar ligado ao seu objetivo, aonde você quer chegar, certamente você vai transbordar. Faz sentido para você? Para você que entende aonde você está hoje, fala para mim. Você tem desenhado seus objetivos, suas metas? Tem data? Coloca aqui para mim se sim ou que não. Vamos lá, vamos participar comigo. Mas só aquelas que precisam ouvir essa mensagem vai permanecer. Só aquela que está compreendendo é que vai participar efetivamente. Se eu tiver com uma pessoa aqui, já está valendo a pena. Porque o meu objetivo aqui é desenvolver você através da conexão de que você é capaz de definir que o seu tempo, quem gere ele é você. E o seu senso de realização está conectado ao seu objetivo. Combinado? E aí é aonde eu quero trazer para vocês. Outras tarefas que você venha realizar são, ao mesmo tempo, urgentes e importantes, mas essa linhagem, esse projeto é seu. Então, não adianta você querer que outras pessoas priorizem para você. Enquanto eu não entendi que a prioridade era a Rússia, que ela é que tinha que buscar através das suas conexões, eu não estaria aqui buscando transbordar para você. E lembre-se, muitas novas tarefas surgirão. Em todo tempo acontecem coisas novas. E eu gosto de dizer que o milagre somos nós. O milagre da existência de você estar aqui é fazer com que você alinhe a sua perspectiva do aqui e agora e faz com que você alcance os seus objetivos. E aí você conecta com o melhor, que é a sua essência. Combinado? E é, de fato, algo que muitas pessoas têm negligenciado. O grau de importância de ter um tempo de qualidade com a sua família.
priorizar não apenas só o celular, mas os seus filhos, seu esposo, a sua esposa, as suas, eu digo, a sua família, a sua parentela. Então, eu gosto de sempre dizer, o que é importante para você deve ser prioridade. Mas entenda que todas as coisas, quem define sou eu. Se não aconteceu até aqui, eu tenho certeza, porque ainda não é tempo. Então, busque compreender que quando você souber eliminar todos esses não importantes, que são as pessoas que roubam o nosso tempo, que ocupa de fato, devem deixar de lado. E aí você deve compreender que algumas atividades você tem que deletar. Não é deletar só e-mails, não é só retirar pessoas tóxicas das nossas vidas. É entender que nós precisamos, com certeza, aproveitar que a partir de agora eu sei o que é importante, o que é sazonal, algumas coisas que estão acontecendo agora, as eventualidades, mas eu sei o que é prioridade. Porque de tudo que eu falei aqui para vocês, é importante responder um WhatsApp, é importante ler um e-mail, é importante, sim, participar de reuniões, é importante estar aqui ouvindo e, na verdade, recebendo informações. Porém, qual é a prioridade? De nível de urgência, para que eu possa ter um senso de realização e entender que está valendo a pena essa jornada de vida. Porque se eu não entender isso, eu vou passar o meu tempo e eu não vou compreender que, através dessa organização, eu vou saber que o meu método de produzir está ligado a atualizar a minha constância. Você é constante em tudo aquilo que você faz? Você prioriza? Você sabe iniciar e concluir? Iniciativa e acabativa deve estar ligado ao seu modelo mental. Porque quando eu inicio uma tarefa, eu tenho que concluir. Não adianta você achar que você tem várias formas de fazer. Não, porque eu sou mulher, eu faço várias coisas. Tudo bem. Só que você faz uma de cada vez. Então, inicie e termine. Por que tem pessoas que iniciam um livro e não terminam? Por que tem pessoas que começam a conversar com alguém e vai fazer outra coisa? Porque não prioriza. Então, faça a sua lista de tarefas, defina quais são as prioridades que você tem, desenvolva enquanto você entende o que é importante e, consequentemente, você vai entender que você pode desenvolver todos os papéis que nos é dado, principalmente para você, mulher. Nós temos vários papéis, só que se eu não priorizar, algo vai sair do prumo. Então, se você precisa ser mãe, esposa, filha, amiga, faça bem feito. Priorize as pessoas que valem a pena na sua vida. Só que essa prioridade, primeiro de tudo, é você. Se desenvolva, busque entender que sim, de tudo que você tem na sua vida, faz sentido o alcance do seu objetivo.